Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Hoje, domingo, dia 19 de outubro de 2025. O tempo passa muito rápido, já estaremos aí em dezembro, comemorando o Natal, o Ano Novo. E esse ano não passou, ele tombou. E os problemas continuaram os mesmos desde o início do ano. O que é lamentável para nós, né? Só que eu costumo sempre procurar um olhar mais positivo, muito embora às vezes os amigos dizem que eu sou pessimista. Não, eu sou realista, o que é diferente. Mas eu vou dizer o porquê que eu olho esse lado mais otimista. Porque muito embora a imprensa, a mídia tenta passar aquele pano, passar um verniz de que tudo está indo favoravelmente no caminho da esquerda, do jeito que eles querem, do jeito que eles planejam, isso não é verdade. E eu vou mostrar a vocês hoje o porquê que isso não é verdade e o porquê que eles estão preocupados sim. E nem vou entrar muito no assunto de conversas da diplomacia brasileira com a diplomacia americana, de Marco Rubio, nem vou entrar tanto nesse assunto, até porque já está meio esgotado continuar falando da mesma coisa sem ainda termos soluções. Mas, por outro lado, aquele ministro que já está sancionado na Magnitsky resolveu então na semana passada, né, porque hoje já começa uma nova semana, ele resolveu pedir para a Polícia Federal explicações sobre aquela acusação de que o Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos lá no Réveillon de 2022, né? E que isto poderia significar um ato preparatório para o tal golpe, o golpe de Estado, né? E uma preparação para a fuga, caso tudo desse errado. Muito bem. Agora, por que ele pediu isso? Aí é que está a questão. Provavelmente esse pedido para a Polícia Federal se deu pelo fato de que agora aquele ministro sabe que o FBI resolveu entrar em cena definitivamente. Porque depois daquela cartinha do CBP, que é o órgão de imigração americana, depois que eles emitiram aquele documento da semana passada, e que deu o que falar essa semana por conta da discussão aí do Paulo Figueiredo e do Chiquini, ora, depois daquela comprovação de que o documento I-94 de Felipe Martins foi fraudado, isto significou o quê? Crime federal. É o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Por ser crime federal, então entrou o FBI, que é o FBI que investiga, como se fosse a Polícia Federal aqui no Brasil, né? Daí então acendeu o alerta para aquele ministro. Opa, agora aquele ministro evidentemente sabe que tem que se livrar daquela tatuagem que está cravada em suas mãos e que não sai nem a pau, só com raio laser, né? Mas ele sabe que ele está encalacrado com esse escândalo envolvendo as prisões, a prisão do Felipe Martins e as acusações contra ele. Depois que o governo dos Estados Unidos emitiu aquele documento, obviamente mostrou que aquilo tudo foi uma farsa. E com a farsa completamente desmontada, e a base de acusações contra o Felipe Martins não se sustentam mais, claro que ele quer se livrar desse abacaxi. Então, ele não quer mais carregar sozinho esta bronca. Até porque ele era ciente de que aquele documento era falso, né? Não que Moraes não soubesse disso tudo, sabia completamente, né? Agora,
ele sabe que isto vai estourar nas mãos dele. E que se ele já sofre a lei Magnitsky, isto pode torná-lo alvo de procura através de uma Interpol. E aí é o grande problema para ele, né? Porque os documentos comprovam. Não tem como fugir, não tem como voltar atrás, né? Tudo documentado. Olha, o homem não entrou aqui nos Estados Unidos, vocês usaram isso para prendê-lo, né? Investigaram aqui dentro. Então, o que acontece? É que o ministro sancionado, que é diretamente aí mencionado no documento CBP, sabe que com o FBI ele não vai ter como negar, como escapar e muito menos como debater, porque agora é uma investigação direta. Houve crime, está comprovado, nós vamos investigar. Se comprovado, vamos punir, né? E vamos decretar o que? Procura através do Interpol, mais processos, etc e tal, né? Então, aquele ministro passou a cobrar explicações da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República. E tenta agora refazer a narrativa de um processo que se volta contra ele próprio. Por isso ele tenta apagar as marcas de um caso que escancara perseguição judicial, erros processuais e tentativa de transferir responsabilidades. A reação dele revela com isto que ele está se preocupando muito mais com sua autoproteção do que com o zelo pela justiça. É assim que a coisa está. Então temos que olhar isto como uma coisa positiva, porque sabemos que não importa se vai demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, a bomba vai estourar. E vai estourar feio. E se já estava difícil para ele a sua vida turística, por exemplo, a sua vida social, cartões de créditos, viagens, vai ficar pior, principalmente se colocarem o seu nome na lista vermelha da Interpol. Agora, isto para nós aqui no Brasil já não é novidade, nós já estávamos acompanhando, já sabíamos, né? E sabemos perfeitamente que o acúmulo dessas arbitrariedades cometidas pela atual Suprema Corte Brasileira até fica resumida, por exemplo, num simples pedido, né, de autorização da família Bolsonaro para poderem realizar uma festinha de aniversário de 15 anos de sua filha Laura. Quando você vê uma situação nesse sentido, você chega à conclusão de que realmente o que está acontecendo é perseguição bruta, né? Um ato ditatorial sem precedentes no Brasil. Nunca houve algo parecido no Brasil, porque a família não está pedindo para Jair Bolsonaro deixar o presídio e ir até a festa de aniversário. Não, a festa de aniversário é onde ele está, é na residência dele, porque ele está em prisão domiciliar, prisão injusta, indevida, irregular, ilegal. Mas a filha mora ali, quer comemorar o aniversário, tem que pedir autorização como se ela também fosse uma criminosa. Como se também fosse? Não, errei, porque Jair Bolsonaro não é criminoso, mas como se ela fosse. Claro que isto beira o cúmulo de uma perseguição política jamais presenciada no Brasil. Eu estou com 70 anos, nunca ouvi algo parecido, né? Um Brasil aí de tantos escândalos criminosos, como por exemplo, esse roubo aos aposentados do INSS, onde os verdadeiros culpados são blindados pelo Supremo Tribunal e livres da obrigação de comparecerem numa CPMI para dar explicações.
O irmão do Inácio foi blindado. A comissão queria convocá-lo, né? Disseram não. Então como pode? Como fica a oposição que pediu essa CPMI? Pediu essa CPMI para quê? Muito embora eu mesmo tenha minha consciência tranquila, porque desde o início eu disse que seria a maior bobagem, que isto não ia dar em nada e já sairemos no lucro se não enfiarem Jair Bolsonaro nessa história. Porque mesmo que essa comissão faça um relatório acusando fulano, ciclano e beltrano, depois vai ter que passar nas mãos do Gonê e vai passar nas mãos do Supremo. Então esqueçam, mas fato é que a simples chamada do irmão do Inácio numa comissão parlamentar de inquérito, onde a sujeira seria exposta, já seria um grande negócio para nós. Já seria um grande negócio para derrubar a imagem do Inácio, né? Porque nós sabemos que o irmão dele está até aqui no pescoço, enterrado nessa lama de sujeira, de roubo ao INSS. Então são tantos casos de corrupção comprovados, né? Mensalão, Petrolão. Ixi, algum tempo eu fiz um vídeo falando dos principais escândalos de corrupção no Brasil desde os anos 90. Se vocês procurarem aí na playlist do meu canal, vocês vão achar, né? São tantos escândalos onde os principais responsáveis jamais foram presos, né? E isto nos causa, evidentemente, revolta quando vemos um presidente da República que prezou 100% pela lei ser tratado como criminoso, enquanto os verdadeiros criminosos estão soltos, enquanto um verdadeiro criminoso ocupa o Palácio do Planalto. Agora, mudando um pouquinho de assunto, por que essa esquerda toda está nervosa? O Inácio está aí bronqueado da vida, porque sabe que os Estados Unidos vão sim derrubar Nicolás Maduro. E ele ontem falou grosso. Não se pode. É uma interferência no Estado venezuelano, isso não é possível, onde já se viu. Claro, ele perdendo o apoio venezuelano, com o governo caindo, ele fica isolado. Ele fica isolado, porque aqui no sul global, como eles gostam de falar, temos a Argentina, que agora está aí recebendo dividendos, fundos, investimentos americanos, 20 bilhões de dólares em investimentos, e não duvido nada que os Estados Unidos coloquem ali uma base militar na Argentina. Não duvido nada. E o Inácio sabe disto. Ele sabe que a coisa não está boa. Então o que acontece? Ele sabe perfeitamente que o mundo está mudando, saindo da esquerda e se voltando para a direita. Diversos pleitos eleitorais estão mostrando isso. Ontem mesmo, lá na República Tcheca, o ex-primeiro-ministro, um bilionário que se diz apoiador de Donald Trump, o Andrej Babis, acho que é assim que fala, Andrej Babis, ele venceu o pleito, foi eleito presidente da República Tcheca, mais um europeu, né? Mais um país europeu que se voltou para a direita. Hoje, aqui na América Latina, na Bolívia, está sendo realizado nesse momento, eu estou fazendo o vídeo agora 15 horas, está sendo realizado o segundo turno da eleição presidencial, né? Só que esse pleito eleitoral está enterrando de vez a dinastia de Evo Morales, elegendo um presidente anti-esquerda. Os dois candidatos, Rodrigo Paz, ele é um candidato moderado, como se fosse centro-direita aqui no Brasil, vai. E o outro candidato é Tuto Quiroga, que é um candidato conservador. E são os dois que estão disputando
a presidência no dia de hoje. Ou seja, a esquerda desapareceu da Bolívia, finalmente. Acabou com a força aí do partido do movimento do socialismo, né? Movimento ao socialismo, que é o partido de Evo Morales. Então, o Inácio sabe. Bolívia mudando para a direita, Argentina à direita, né? O Paraguai aí, né? Balançando, mas não é mais de esquerda. A Venezuela caindo, né? Ou seja, isso deixa todos eles nervosos, porque sabe que os Estados Unidos vai sim colocar seus tentáculos dentro da América Latina para se contrapor à China. Porém, a China só está pondo seus tentáculos comerciais e econômicos dentro do Brasil. Econômicos dentro da América Latina, emprestando dinheiro, construindo, fazendo obras lá no Equador, por exemplo, né? Só que os Estados Unidos vai pôr seus tentáculos militares, comerciais e militares. Ou seja, não vai vir para cá brincar. Se os Estados Unidos vai derrubar o ditador Nicolás Maduro, é para colocar um presidente de direita, um presidente conservador. E claro que para o Brasil do Inácio, isto é péssimo. É muito ruim. Ele já não pode mais contar com o apoio do Irã, por exemplo, que agora está em frangalhos depois que levou aquela bombinha na cabeça. Ele que não pode contar com a China e com a Rússia, porque esses dois países não são otários. Eles são comunistas, mas não são burros. Eles sabem perfeitamente o quanto depende do comércio americano para sobreviver. E não vão querer criar caso com os Estados Unidos para dar apoio ao Inácio. Essa é a real situação. Então a esquerda reclama, chia, bate pernas, bate as asas, mas isso não vai mudar nada. É por isso que lá nos Estados Unidos, ontem, né, a imprensa brasileira está noticiando como que se fosse um terremoto americano, né? Diversos protestos aconteceram ontem nos Estados Unidos. Em vários estados tiveram protestos, todos eles financiados, bancados por George Soros, né? Protestos através de um grupo que se autodenomina No King, ou seja, sem rei. Donald Trump não é o rei dos Estados Unidos. Então foram realizados diversos protestos, todos eles com um público médio, segundo a imprensa, aí, entre 70 e 100 mil pessoas. Lembrando que os Estados Unidos têm mais de 300 milhões de habitantes, né? Agora, segundo aí a imprensa, isto é uma revolta contra Donald Trump. Não estão gostando do governo dele. Mas não é isso. Não é isso. Até porque, segundo os republicanos, esses movimentos representam o quê? Representam o ódio à América. A origem desses atos, aliás, começou lá em junho passado, quando esse grupo No Kings realizou seu primeiro protesto e que foi uma reação a uma parada militar feita pelo governo americano para comemorar os 250 anos do Exército dos Estados Unidos. E também foi para comemorar o 79º aniversário de Donald Trump. Ou seja, eles estão nervosos, mas não é porque estão contra Donald Trump simplesmente. Estão nervosos por conta do fim da USAID que financiava todo esse esquema ideológico, que patrocinava ONGs de esquerda para fins ideológicos, né? Tanto é que 99% desses que participaram dos protestos são estudantes. São estudantes.
Até porque Donald Trump acabou com a ideologia dentro das universidades, impondo lei que se houvesse algum tipo de denúncia de uma universidade onde professores estivessem estimulando ideologias, essas universidades perderiam apoio financeiro do governo e seriam demitidos, evidentemente, os responsáveis. Então isso não é, digamos assim, um protesto da esquerda. É uma revolta, o que é diferente. Protesto você faz por diversos motivos. Protesto para baixar o preço do combustível, né? Protesto para mudar o nome de uma rua. Agora, isso que está acontecendo é revolta. Estão nervosos, porque o sistema está caindo. Então a esquerda está enfurecida no mundo todo. Enfurecida no mundo todo. Já já é a hora do Macron na França. E com certeza a direita vai tomar conta na França também. Já já vai tomar, porque aquilo virou, segundo relatos europeus, que ele virou uma zona, desculpem o termo. Virou uma bagunça, onde o país está sendo dominado por muçulmanos radicais. Então a Europa está se perdendo. Se não tomar uma atitude, vão se entregar de vez à anarquia, digamos assim. E aqui no Brasil, bem sabemos que o que interessa para o atual governo é manter, então, a direita com acusações, manter Jair Bolsonaro fora das redes sociais, independentemente ao fato de ele acabar sendo preso ou não. O que eles querem, na verdade, não é colocá-lo atrás das grades. Eles querem calar de vez Jair Bolsonaro. E aí existe já, está sendo feita uma certa campanha nas redes sociais para que todos nós republiquemos vídeos, posts antigos sobre Jair Bolsonaro. Mensagens de Jair Bolsonaro, feitos de Jair Bolsonaro, para que esse movimento Jair Bolsonaro nas redes sociais não caia, para que continue ativo, continue bombando. Porque o desejo da esquerda é que o nome de Jair Bolsonaro vá desaparecendo, vá sumindo dos conteúdos, enquanto ele fica aqui distribuindo verbas para a imprensa levantar seu nome. Por sorte, nós, conservadores, não caímos nessa lorota, não caímos nessa armadilha. Mas os desavisados, infelizmente, os marinheiros, né, de primeira viagem, acabam comprando essa fantasia. Então temos que estar atentos e valorizar os trabalhos de Jair Bolsonaro e não deixar que o seu nome caia nas redes sociais. Muito pelo contrário. Quanto mais republicarmos posts sobre o mito, melhor para nós, melhor para ele, porque ele merece, evidentemente. Ele merece. Hoje o mundo vive de fantasia. Todo mundo sabe disso. O mundo vive de fantasia. Até recebi um vídeo muito interessante hoje. Não sei quem fez o vídeo, porque não colocaram o autor, não colocaram data. É um erro nas redes sociais. As pessoas fazem posts e não diz quem é, de onde é, de quando é. O que não ajuda em nada, não é? Mas o vídeo dizia o seguinte, que o mundo vive tanto na base da ilusão, da fantasia, que uma pessoa resolveu montar um restaurante online. Ele publicou um site com o nome de um restaurante, colocou imagens de pratos diversos, tudo fictícios, e colocou uma propaganda majestosa dizendo que o restaurante era 6 estrelas, plá, 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 e que quem quisesse fazer a reserva entrasse em contato no telefone e tal. Todo mundo que ligava ao telefone, ele respondia: infelizmente está lotado, não temos vaga. Tente em outra oportunidade. E assim sucessivamente. Nunca ninguém conseguia vaga.
Claro, o restaurante não existia, é fictício, mas aquilo se tornou uma febre. Bombou, bombou, o nome do restaurante foi parar nas redes, ganhou likes, ganhou views, todo mundo falando do restaurante. E, claro, todo mundo se colocando como eu sou especial, né? Eu vou visitar esse restaurante. Até que um dia ele resolveu convidar algumas pessoas que haviam ligado para participar de um almoço. Ele fez um almoço no quintal de uma casa. Fez um almoço no quintal de uma casa, dizendo que aquele era um prato não sei o quê, plá, 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 cheio do rococó francês. E os que foram convidados já se sentiam agraciados. Nossa, eu fui convidado para aquele restaurante, né? Então comeram aquela comida e todos saíram elogiando. Nossa, que coisa! E postando nas redes. Isto foi um feito para mostrar quantas pessoas se deixam levar pela ilusão. Elas seguem o padrão de quem gosta de se mostrar, de se aparecer ou de se aparentar alguém especial, quando na verdade isto não leva ninguém a lugar nenhum. Não leva ninguém a lugar nenhum. Então as pessoas precisam aprender a entenderem a própria vida, curtirem a própria vida, seguirem os próprios pensamentos, não se deixarem levar por fantasias de artistas, né? Artista tal apareceu com um brinco tal, vou comprar para minha mulher. A minha mulher quer aquele brinco. O cara tá usando aí um cinto com uma fivela não sei o que, quero comprar um igual. Isso mostra como que a mente das pessoas é muito fraca. Muito fraca. Por isso que, entrando e voltando para a política, por isso que os políticos se dão bem. Eles sempre falam o que o povo quer ouvir. Sempre falam o que o pobre quer ouvir, o que os necessitados precisam. Mas não significa que eles vão fazer isso na prática. Então é onde nós temos que estar atentos e não nos deixarmos levar por esse tipo de papagaiada. É sempre muito importante prestarmos atenção em quem já fez, em quem tem o que mostrar. Jair Messias Bolsonaro. Porque esse que está aí até hoje não fez nada. Os pobres de 2002, quando ele entrou pela primeira vez, continuam pobres. A pobreza não diminuiu de lá para cá. Ele não tirou ninguém da pobreza. Até hoje o pobre está esperando para comer picanha. E o que nós estamos vendo é preços nas alturas nas prateleiras do supermercado. Então, isso serve de exemplo para que a gente consiga avaliar como foi o governo de Jair Bolsonaro e como é esse governo. E deixar que só os militantes, só esses que estão com viseiras, continuem seguindo o camarada. De resto, o nosso papel é valorizar o trabalho de Jair Bolsonaro todo santo dia, principalmente nas redes sociais. Ok, meus amigos? É o que eu tinha para hoje. Foi assim um assunto mais variado, mais aberto, não tem nada de tão especial no dia de hoje. Mas é o que eu tinha para vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe os likes, se inscreva no canal, chamem os amigos para me acompanhar. E eu conto com vocês para um próximo vídeo no dia de amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.